Olá, você já recebeu um grande presente de alguém? Quando nós somos presenteados, não estou falando de salário, pagamento, recompensa, estou falando de presente. Algo que você não esperava, que inclusive você nem merecia, mas que você recebeu. Quando nós recebemos dádivas, presentes, normalmente nós não percebemos, mas naquele ato de receber, nós contraímos uma dívida moral. A fim de que, a partir do que nós recebemos, somos instigados, somos induzidos a sermos recíprocos e devolver alguma coisa em volta ou de retorno. É interessante nós observarmos esta realidade, porque Deus tem nos dado mais do que nós merecemos e tem chegado até nós com dádivas que eu diria que nós não podemos nem contar. O salmista, no Salmo 116, no versículo 12, texto já lido em outra ocasião, afirma, aliás, faz uma pergunta e depois ele responde, afirma essa pergunta de várias formas ao longo do capítulo 116. Mas a pergunta está no verso 12, que diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É uma pergunta fantástica. Primeiro porque ao fazer essa pergunta, está claro que o salmista reconhecia o Deus que é presenteador, que é galardoador daqueles que o buscam. Ele reconhecia que Deus era o Deus da misericórdia, o Deus da dádiva, é o Deus que nos abençoa. E esse capítulo 116 vai falar do efeito da dádiva, vai falar de que impacto uma dádiva que nós recebemos produz em nós e que tipo de respostas nós podemos emitir quando recebemos algo, quando recebemos uma dádiva. A pergunta ela é profunda, apesar de tão lida tantas vezes, é um texto conhecidíssimo, um versículo muito citado, ela nos instiga a pensarmos uma resposta adequada. E não é qualquer resposta que serve a essa pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Primeiro, você reconhece quais são os benefícios que Deus tem te dado? Consegue enxergar de forma, mesmo que superficial, aquilo que Deus tem feito por você, a forma como Deus tem agido na sua vida? Se você não consegue enxergar, a pergunta não pode ser respondida. Mas na medida em que eu começo a enxergar, por exemplo, a dádiva da vida, da saúde, dos amigos, da família, do trabalho, do recurso, a dádiva de uma noite bem dormida, do alimento que chega à mesa, da capacidade que você tem de enfrentar o seu dia a dia, isso tudo é dádiva de Deus. E quando começamos a enxergar, somos instigados a dar uma resposta à altura dos benefícios que Deus tem proporcionado a nós. Abra um parênteses. É bem verdade de que nada que você possua ou que eu possuo pode acrescentar a Deus alguma coisa. Deus é dono de tudo, Senhor dos senhores, dono do ouro, da prata, do universo, Criador, sobre todas as coisas Ele reina. Então, o que eu tenho, o que você tem, não acrescentaria a Deus alguma coisa. No entanto, existe uma forma de resposta. E aqui o salmista vai dizer, dentre muitas respostas, que ele decidiu agradecer amando a Deus. O versículo 1 diz: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Ele deliberou no coração amar a Deus. Ele entendeu que ele não podia pagar pelos benefícios, que nada que ele desse para Deus poderia compensar o que Deus já havia dado para ele. E esta é uma verdade. Nada que você oferte para Deus, nada que você dê a Deus pode compensar, eu digo nem minimamente, pode compensar aquilo que Deus já fez por você, aquilo que Deus já fez por mim. Como então pagar esta conta? O que darei eu, o que dará você ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito? Então o salmista diz: ame a Deus, ame ao Senhor. Quando você decide amar a Deus, você na verdade dá uma resposta à altura. Amor se paga com amor, amor não se paga com coisas. É provável que você presenteie alguém com algo material, mas o que tem de relevante neste presente não é o presente em si, é o amor junto com o presente. Por exemplo,
Se uma pessoa estranha, que nenhum vínculo tem com você, e que por algum momento te perseguiu na vida, te trouxe prejuízo, e você então vê um presente dele chegando na sua casa, está lá os correios entregando, está o nome dele, e você diz, olha, não dá para confiar. Pode ser uma bomba, um veneno, sei lá o quê, porque afinal de contas, apesar do presente ter em tese algum tipo de valor, quem te ofertou não atribui ao presente valor. Então, o valor de um presente não está no presente, o valor de uma coisa não está numa coisa em si, mas no amor, mas no afeto, no sentido, na razão sobre aquela coisa. Portanto, o que o salmista declara é que não tinha nada palpável que ele pudesse dar para Deus, nem ouro, nem prata, contextualizando, nem dízimo, nem oferta, nem cesta básica, nem nenhuma forma de contribuição pode pagar o que Deus fez por nós. No entanto, eu posso amar. Amor se paga com amor. Amor se paga, essa é a moeda, se é que é possível chamar isso de moeda de troca, o amor se paga com amor. Ele inicia, ele inaugura o salmo dizendo isto, eu amo ao Senhor. Um pouco mais à frente, ele vai trazer algo também muito interessante, ele diz, eu decidi andar perante a face de Deus, versículo 9. Ele decidiu então responder a esse benefício de Deus de duas formas, amando e andando com Deus. Olha que coisa extraordinária. Ele disse, ó Deus, eu não posso pagar por isso, mas eu decido amar o Senhor e vou andar contigo daqui para frente, face a face. Ou seja, vou ter intimidade com o Senhor. Olha, eu não sei quanto a você, se você é pai ou mãe, eu sou de 2 filhos, não tem nada que me traz tanta recompensa afetiva na relação com os meus filhos do que o amor deles. Às vezes é um sorriso, um abraço, às vezes uma consideração, vale mais do que qualquer presente que se ganha no dia dos pais ou no dia de aniversário. Como eu dizia, tem coisas que não podemos colocar um preço, um valor, extrapolam a isto. E o salmista entende que nada poderia quantificar, equiparando o que Deus já havia feito por ele, a fim de dizer, olha, o senhor está aqui, vou pagar essa conta, e aí você pode, com certeza, até tentar, mas vai fracassar, porque não tem nada que você possa fazer para Deus que pague o que ele já fez por você. No entanto, você pode decidir amar a Deus. Isso é uma forma de pagamento, ou melhor, uma forma de gratidão. Você pode, inclusive, decidir não só amar, mas decidir andar com Deus, na presença dEle. Esse andar com Deus pressupõe ser afetado por Deus, pressupõe você a olhar para Deus como referência, pressupõe aliança, vínculo, pressupõe um monte de coisas. Então, quer uma dica? Você reconhece o que Deus tem feito por você, ame a Deus e ande com Deus. Um pouquinho mais adiante, ele vai dizer algo interessante também, e eu termino falando sobre isso, quando ele fala o seguinte no versículo número 17, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o teu nome. Ele decide amar a Deus, ele decide andar com Deus e ele decide ter uma vida de oração. Ele decide depender de Deus. Quando ele fala de sacrifício de louvor, ele fala de invocar a Deus, portanto ele fala da oração como um sacrifício de louvor. Se você amar a Deus, se você andar com Deus e tiver vida de oração, você estará certamente respondendo a pergunta, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Deus é fiel. O importante também é que eu e você possamos corresponder a essa fidelidade de Deus, também sendo fiel, amando, andando com Deus e, sobretudo, como diz aqui o texto, nesse sacrifício de louvor, pela vida de oração, dependendo de Deus. Você reconhece o que Deus tem feito? Faça dessa forma e certamente você estará agradando o coração de Deus. Isso tem como resultado o seu crescimento pessoal. Tem como resultado, na verdade, bênçãos ainda maiores. Não porque Deus é o negociador, mas porque certamente gratidão faz com que as pessoas se estimulem a se entregar mais. Deus já está estimulado a isso porque Ele é o puro amor. A natureza de Deus é amor. E quando você age com gratidão, isso libera ainda mais bênção de Deus sobre a sua vida. Ao contrário, a murmuração faz com que haja impedimento e Deus não possa alcançar você com nenhuma dádiva. Esse é o grande efeito da dádiva. Quando recebemos uma dádiva de Deus, somos chamados a amar,
a andar com Deus, a viver uma vida de oração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.